Aftará. Isaías 42, 5 e 43, 10. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que espalhou a terra e o que dela procede, que dá fôlego ao povo que nela existe, e espírito aos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares a prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as coisas antigas já se cumpriram, e novas eu os anuncio. E, antes que venham a ser, eu vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós, os que desceis ao mar, e tudo que nele há, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam na rocha, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como homem poderoso, e despertará os seus como homem de guerra. Ele gritará, sim, bradará, e se mostrará valente contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e ofegarei e engolirei juntamente. Tornarei montanhas e colinas em deserto, e secarei toda a sua vegetação. E tornarei os rios em ilhas, e secarei os tanques. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que nunca pisaram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos tortuosos em retos. Estas coisas lhes farei, e não os desampararei. Voltarão atrás e se envergonharão de repente os que confiam em imagem de escultura, e dizem às estátuas de fundição, vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego, como que é perfeito, e cego, como o servo do Senhor? Vês muitas coisas, mas não as observas. Abres os ouvidos, mas não ouves. O Senhor se agradou dele por amor da sua justiça, engrandeceu e o tornou glorioso. Mas este é um povo roubado, saqueado. Todos eles estão enlaçados nas cavernas, escondidos nas casas de prisão. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem dentre vós dará ouvidos a isso? Quem atenderá e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos? Porque não quiseram andar nos seus caminhos, nem deram ouvidos à sua lei. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e a acendeu em redor deles, mas eles não fizeram caso, e os queimou, mas não puseram no coração. Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Porquanto foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Trazei o povo cego, ainda que tenha olhos, e os surdos, ainda que tenham ouvidos. Todas as nações se ajuntem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e se diga, verdade, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e salvei, e fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Assim vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Sim,
Eu sou Deus desde o princípio, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A Haftará de Isaías se concentra na leitura direta e literal do texto, extraindo dele os princípios teológicos e morais fundamentais. A mensagem central é a unicidade e o poder de Deus, a fidelidade de Israel como seu servo e a promessa de redenção. O poder e a unicidade de Deus. O texto começa e termina com a afirmação de que Deus é o único Criador e Salvador. As frases "Eu sou o Senhor", "Este é o meu nome" e Eu sou o Senhor", e "Fora de mim não há Salvador" são entendidas de forma absoluta. A Haftará ensina que Deus é o único ser com poder de criar o universo, controlar os elementos naturais e, crucialmente, salvar seu povo. Valores. A crença inabalável na unicidade de Deus e a rejeição de qualquer forma de idolatria. A Haftará motiva uma fé exclusiva e total em Deus, pois somente Ele pode cumprir suas promessas. O texto enfatiza que a glória de Deus não é dividida com ninguém, nem com ídolos ou outros deuses. O papel de Israel como servo de Deus. Israel é descrito como servo de Deus. Ele foi escolhido para ser uma luz para as nações, com o propósito de guiar a humanidade na busca pela verdade e pela justiça. O texto, no entanto, também confronta a cegueira e a surdez espiritual de Israel, que muitas vezes falhou em seu papel ao não dar ouvidos à lei de Deus. Valores. O valor do serviço e da responsabilidade. A Haftará ensina que ser o povo escolhido de Deus traz um dever sagrado, o de ser um exemplo moral e espiritual para o mundo. O fracasso em cumprir esse papel resulta em consequências severas, mas a promessa de redenção mostra que a responsabilidade é contínua e a misericórdia de Deus é acessível. A promessa de redenção e restauração. A Haftará oferece uma mensagem de esperança e consolação. Apesar da punição pelos pecados do povo, Deus promete que não o abandonará. Ele anuncia que restaurará seu povo, o trará de volta de todos os cantos da terra e o redimirá de seus sofrimentos. A promessa "Não temas, porque eu te reme, chamei-te pelo teu nome, tu és meu" é a base da segurança e da identidade de Israel. Valores. A Haftará infunde um senso de esperança e perseverança. Ela ensina que, mesmo diante de dificuldades e perseguições, a fé no poder de Deus para redimir e restaurar deve permanecer. A redenção não é automática, mas um ato de graça divina que requer a fidelidade e o arrependimento do povo. O testemunho da verdade divina. O texto desafia as nações a apresentarem testemunhas de seus deuses, mas conclui que apenas Deus, através de Israel, pode provar sua existência e seus atos de salvação. Israel é chamado a ser a testemunha de Deus. Valores. O valor da verdade e do testemunho. A Haftará motiva viver uma vida que testemunhe o poder e a unicidade de Deus. Cada ação e palavra do povo devem refletir a verdade de que não há outro Salvador além dele. Isso implica uma vida de integridade e honestidade que valida a fé. A Parashá Beresh da Haftará de Isaías. O ensinamento mais profundo que Deus transmite é a sua unicidade e o relacionamento exclusivo que Ele deseja ter com a humanidade, fundamentado na obediência e no serviço. A unicidade de Deus é a ordem da criação. Deus, em sua essência, é o único e incomparável. A criação, desde a primeira luz até a formação do homem, demonstra que Ele é a fonte de toda a ordem, vida e propósito. O universo não surgiu do acaso, mas da sua palavra, que é a manifestação de sua vontade. Isso ensina que a fé verdadeira não se baseia em múltiplos deuses, mas na dedicação total a um único Criador, cujo poder e autoridade não podem ser questionados ou divididos. O ensinamento é claro. Reconhecer a unicidade de Deus é o primeiro passo para uma vida de propósito. A ordem que Ele estabeleceu no universo serve de modelo para a ordem que Ele deseja na vida humana, guiada por seus mandamentos. O relacionamento através da obediência e do serviço. Deus não é apenas um Criador distante, mas um ser que estabelece um relacionamento pessoal e íntimo com a humanidade. Esse vínculo, no entanto, é condicionado pela obediência. A história de Adão e Eva e a de Caim e Abel ilustram que a desobediência rompe a harmonia e traz consequências. A Haftará de Isaías reforça essa ideia, mostrando que a punição de Israel veio por sua desobediência, mas a promessa de redenção é oferecida àqueles que se arrependem e voltam a seguir a vontade divina. O ensinamento mais profundo é que o papel do ser humano não é o de um adorador passivo, mas o de um servo ativo que, ao obedecer aos mandamentos de Deus, se torna seu parceiro na manutenção da ordem e da justiça no mundo.
Ser luz para as nações significa que a nossa vida, por meio da obediência, deve refletir a verdade de Deus para o mundo, testemunhando sua unicidade e seu poder. A nossa fé é testada e fortalecida na prática diária de seguir a sua vontade, pois é nela que encontramos a verdadeira liberdade e a realização do nosso propósito. Na Haftará de Isaías, a interpretação aprofundada que Deus transmite e como ela deve ser aplicada em nossas vidas é centrada em 3 pilares: a unicidade de seu poder, o chamado ao serviço e a certeza de sua redenção. 1. A exclusividade do poder divino. Deus se apresenta de forma inconfundível. Ele afirma repetidamente: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, fora de mim não há Salvador. Este é o ensinamento central. Ele não é apenas um Criador, mas o único que pode oferecer salvação e redenção. Ele desafia as nações e seus deuses, perguntando: quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as coisas antigas? A resposta implícita é: ninguém. Aplicação em nossas vidas. Este ensinamento nos motiva a uma fé exclusiva. Em um mundo cheio de distrações e falsas seguranças, a mensagem é um chamado para rejeitar toda forma de idolatria. Devemos colocar nossa confiança unicamente em Deus, sem depositar nossa esperança em bens materiais, poder humano ou ideologias que prometem salvação. A fé verdadeira exige uma confiança total na sua soberania e poder. 2. O chamado à responsabilidade e ao serviço. A Haftará chama Israel de servo e mensageiro de Deus, mas também o repreende por sua cegueira e surdez. O povo tem olhos para ver e ouvidos para ouvir a lei de Deus, mas falha em aplicá-la. O ensinamento aqui é que Deus nos escolheu com um propósito: ser suas testemunhas. Aplicação em nossas vidas. O ensinamento é um lembrete direto de que nossa fé não é passiva. Somos chamados a ser ativos em nosso serviço a Deus, vivendo de acordo com seus mandamentos. A cegueira e surdez espirituais são o resultado de negligenciarmos sua lei e falharmos em cumprir nosso dever de ser uma luz para os gentios. Devemos buscar ativamente a compreensão da palavra de Deus e aplicá-la com diligência em nossas vidas, tornando-nos um testemunho vivo de seu poder e sua verdade. 3. A certeza da redenção em meio à provação. Apesar do fracasso do povo, Deus não o abandona. Ele promete: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A mensagem é de amor e misericórdia incondicionais para com seu povo. Aplicação em nossas vidas. Este ensinamento nos traz uma profunda motivação e resiliência. Ele nos lembra que, embora enfrentemos dificuldades, não estamos sozinhos. As provações são parte da jornada, mas a promessa de Deus é que Ele nos guiará e nos protegerá. Ele é nosso Redentor e nosso refúgio seguro. Viver com essa certeza nos permite enfrentar os desafios com uma fé inabalável, sabendo que nossa identidade e nossa segurança estão enraizadas em Ele, que nos chamou pelo nome e nos declarou meu. A humanidade, nos dias de hoje, deve observar e adotar 3 valores essenciais. 1. A total exclusividade de Deus. O mundo atual é complexo, com inúmeras ideologias, gurus e deuses modernos, seja o dinheiro, a tecnologia, a fama ou a ciência, tomados como absolutos. A Haftará nos lembra que Deus é o único Criador e Salvador. A lição é que devemos rejeitar qualquer coisa que se apresente como fonte de salvação ou verdade final. O valor aqui é a humildade e a honestidade intelectual. Em vez de buscar respostas fáceis ou falsas seguranças, devemos nos voltar para a fonte de toda a existência, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Isso significa não se curvar a tendências passageiras ou a promessas vazias, mas confiar em um poder imutável e verdadeiro. 2. A responsabilidade de ser uma luz. A Haftará chama o povo de Israel para ser uma luz para as nações. Nos dias de hoje, essa responsabilidade se estende a todos que buscam a verdade divina. Em um mundo cheio de conflitos e divisões, a mensagem é que nossa fé não deve ser apenas teórica. Devemos viver de tal forma que nossa vida seja um testemunho do poder e da justiça de Deus. O valor é o serviço e a retidão. O texto critica a cegueira e a surdez espiritual, que representam a nossa incapacidade de aplicar a sabedoria divina em ações concretas. Para a humanidade, isso significa defender a justiça, ajudar o oprimido e viver com integridade.
Ser uma luz é uma responsabilidade ativa de influenciar o mundo para o bem, e não apenas de consumir informações. 3. A certeza da redenção. Apesar das falhas da humanidade e dos desafios que enfrentamos, a Haftará traz uma promessa poderosa. Deus não abandona seu povo. A afirmação "eu estarei contigo" é uma garantia de que, mesmo em meio a provações severas, há esperança. O valor é a perseverança baseada na fé. Em tempo de incerteza, crises e desespero, a mensagem nos motiva a não desistir. Nossa força não vem de nós mesmos, mas a certeza de que Deus é nosso Redentor. Essa fé nos permite enfrentar as águas e o fogo da vida com a confiança de que somos preciosos aos olhos de Deus, que Ele cumprirá suas promessas de nos guiar e proteger. Deus, com a simplicidade de sua palavra, transformou o caos em ordem e as trevas em luz. Essa mesma luz, que foi a primeira a existir, não é apenas o evento passado, mas um chamado eterno para todos nós. Viver na luz de Deus significa escolher o caminho da clareza e da verdade, abandonando a confusão e a incerteza que nos cercam. Nossa Haftará nos lembra que Deus é o único Criador e Salvador. A verdadeira motivação não vem das promessas vazias do mundo, mas da certeza de que Ele é o único que pode nos guiar. Ao nos concentrarmos em Sua vontade, abandonamos o peso das ambições desnecessárias e das competições vazias. A Haftará nos ensina a não sermos cegos e surdos para a sua palavra, que se manifesta de forma prática em nossas vidas. A praticidade dos ensinamentos da Haftará. Viver a Haftará no dia a dia é um caminho simples e direto para uma vida de propósito. A confiança na simplicidade de Deus. Em um mundo que idolatra a complexidade e a riqueza, a Haftará nos convida a confiar unicamente em Deus. Na prática, isso significa buscar soluções em sua sabedoria e não na acumulação de bens ou na busca incessante por sucesso. Se algo é de Deus, ele será simples e fácil de ser compreendido. Serviço, retidão. A Haftará nos chama de servos e mensageiros. Não somos apenas espectadores de sua criação, mas participantes ativos. Na prática, isso significa que, em vez de reclamar das injustiças, devemos agir para corrigi-las. Por exemplo, se vemos alguém em dificuldade, nosso papel é ajudar. Se vemos a falsidade, devemos defender a verdade. Nossa vida deve ser um testemunho do poder e da bondade de Deus. Perseverança na adversidade. A promessa de Deus de estar conosco nas águas e no fogo da vida nos motiva a não desistir. Na prática, isso se aplica a todos os desafios. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela ansiedade ou pelo medo do futuro, podemos enfrentá-los com a calma de quem sabe que não está sozinho. A fé nos dá a força para continuar, mesmo quando tudo parece impossível. O conhecimento da Haftará não é apenas para estudo, mas para ser aplicado. Ele nos oferece uma visão clara e prática de como viver uma vida simples, focada no que realmente importa, a vontade de Deus. Ao seguir a luz divina, nossa fé se renova e nosso propósito se fortalece. A cada passo, lembramos que a jornada é a de um servo que confia em seu Criador, sabendo que a única recompensa verdadeira é a de estar em sua presença.